muito bem-vindo, né, em nome da Ares, né, da doutora Juliana, que representa a nossa federação, os técnicos presentes aí, todos que estão presentes, sejam todos bem-vindos, que tenhamos uma boa reunião, que tenhamos uma boa tarde de trabalho, né? Eu já adiantei para justificar que não vou poder permanecer com vocês em função de que acabei de sair de uma reunião com o Ministério da Agricultura e estou entrando em uma outra reunião com a Caixa Econômica com relação à liberação das emendas dos municípios catarinenses que estão travadas em Brasília e que deverão ser liberadas até dia 14, senão nós vamos acabar perdendo essas emendas. Santa Catarina perde essas emendas, que é de grande importância para todos os municípios catarinenses. Então, desejo uma boa tarde, que vocês tenham um bom trabalho aí a todos, né? No que eu puder acompanhar, se for rápida a reunião com a Caixa, eu volto novamente com vocês, Adir, aí, para nós poder debater, poder ouvir as propostas de vocês, né? No segmento que vocês vão fazer as tratativas hoje, que é de grande importância para o nosso estado de Santa Catarina. Tá? Muito obrigado pela oportunidade da abertura da reunião. Tenham um bom trabalho. Obrigado, presidente. Nós que agradecemos, presidente. Também a sua pauta é de interesse de todos nós, né? Inclusive até para o setor de saneamento. Bom, pessoal, então, dando início aos trabalhos técnicos, eu sou Liara Padilha, engenheira ambiental e atual coordenadora do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Meio Ambiente, e depois a gente fala um pouquinho mais, mas acho que nesse primeiro momento a ideia é justamente trazer à tona a questão do marco regulatório do saneamento. É um tema que vem sendo discutido a nível nacional, mas aqui a gente, com as suas implicações nos municípios, nós ainda não trabalhamos, né, a nível de FECAM. Esse momento de pandemia também nos pegou aí todo mundo de surpresa, né? Ninguém se prepara para isso, mas as pautas continuam correndo. Então, é importante a gente se redescobrir nessa questão técnica e buscar o diálogo de outras formas, né? Bom, então, essa reunião ela acontece em parceria com as associações de municípios e também com a EGEM, e agradecer especialmente aí os nossos dois palestrantes, né, que se dispuseram a trazer esse tema à discussão. É importante a gente ressaltar que esse é um primeiro diálogo, nós ainda discutiremos muito sobre o assunto, a questão dos prazos, e especialmente as implicações que nós temos, né, enquanto municípios, uma vez que somos o detentor do serviço do saneamento, né, mas a realidade é que temos muita coisa a ser discutida, a ser trabalhada, e esse assunto não pode deixar de ser discutido, né? A gente está aí, a gente tem que aproveitar agora essas novas mudanças e trabalhar da melhor forma possível. Dito isso, então, passo a palavra ao senhor Adir, para já dar início à questão técnica, representante, então, como diretor-geral da Ares, agência reguladora. Doutora Adir, se puder, já pode iniciar os trabalhos. Eu agradeço muito também que, na sequência, vem o Fernando, trazendo para a gente a abordagem referente ao SINV, né, o nosso consórcio do Médio Vale do Itajaí. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que isso é importante. Só me apresentando, eu sou Adir Fátio, bacharel em Direito e Administração. Estou na direção do consórcio público, que é a Ares, desde 2013, né? E eu preciso fazer algumas considerações primeiro. Vou colocar minha tela aqui para que vocês tenham conhecimento aqui, né? Ok, está aparecendo. Então, nós temos aqui, na verdade, o nosso consórcio, ele foi... Vamos ver aqui. O nosso consórcio hoje é composto por 203 municípios, né? E esse consórcio foi criado, na verdade, pela FECAM, por isso que eu acho que é importante, e ele teve essa robustez que ele tem hoje, se deve realmente
a todos os consórcios e a Federação Catarinense em defesa dos municípios e o movimento municipalista, né? Então, acho que isso eu queria fazer esse registro, porque, na verdade, o nosso consórcio foi criado pela FECAM. Embora, pela legislação, obrigatoriamente, ele tem que ter autonomia administrativa e financeira, mas eu gostaria só de fazer esse pequeno registro. Ele foi criado, a regulação não é multifinalitária, ele só faz a regulação exatamente do saneamento. Os 4 eixos: abastecimento de água, esgotamento sanitário, os resíduos sólidos e a drenagem pluvial. Qual o papel aqui da agência reguladora? A agência reguladora está no centro aí do titular dos serviços, que é o município, do prestador do serviço, que são as empresas contratadas ou o próprio município, e do usuário desse serviço. Nós temos, então, a responsabilidade de fazer com que o prestador cumpra os contratos e os planos e normas existentes, e que o usuário do serviço receba esse serviço com qualidade e com uma tarifa módica, né? O que é tarifa módica? Na verdade, a modicidade tarifária quer dizer que o lucro em cima daquilo não seja exorbitante, ele tem que ter definido qual que é o lucro para ele, e o restante só para custo dessa situação. Então, essa é a posição da situação. Aí está uma flechinha só para mostrar a situação. O objetivo da fiscalização é contribuir para a evolução da melhoria da qualidade do setor de saneamento através de normas e padrões que a gente tem que editar. Observar os padrões e indicadores da qualidade da prestação de serviço, verificar todos os métodos operacionais e propor metas progressivas de expansão dessa qualidade. Isso é uma obrigação das agências reguladoras. Bem, o novo marco ele vem com um objetivo. Primeiro, universalizar o serviço de saneamento básico até 2033. Vejam vocês que 2033 é amanhã. São 13 anos para que isso aconteça. E quando nós olharmos que temos que chegar a 99% de oferta de água tratada, eu não vejo tanta dificuldade, porque a grande maioria hoje já tem. O que falta hoje? Os serviços, os locais que é proibida a ligação, onde é invasão, é irregular, ocupação irregulares, que não tem esse serviço. Agora, com o novo marco, fazendo um parênteses aqui, o novo marco está permitindo que, se for um local possível de regulação fundiária, ele possa ser ligado à água e o esgotamento sanitário. Vocês vejam que isso é de extrema importância. O que eu vejo de muita dificuldade, e isso vai nos apertar, os pequenos municípios, principalmente, é que nós teremos que ter, em 13 anos, que eu não sei se ainda dá 13 anos, mas vamos colocar de 20 para 33, 13 anos, 90% do tratamento de esgoto. Que nós estamos no modelo convencional de coleta e tratamento, nós estamos bastante aquém disso. Então, é um desafio muito grande dessa situação. O marco veio, então, para fortalecer o sistema regulatório do setor, segurança jurídica, atrair investimentos privados e a infraestrutura do setor de saneamento. Porque hoje, se nós analisarmos desculpa que eu passei mais aqui, vamos voltar. Hoje nós temos assim uma renovação com as empresas estatais de forma praticamente automática, e hoje ela não vai mais acontecer dessa forma. E por que as empresas privadas não vêm disputar para fazer hoje? Porque elas têm muita dificuldade, Liara, na verdade, com a segurança jurídica disso, né? O que é a segurança jurídica? Eu faço um contrato, muda a administração pública, não gostei desse contrato, eu quero rescindir esse contrato. Então, está trazendo nessa nova legislação alguma coisa que nos auxilia, inclusive nessas condições de dar garantia que aquilo que foi contratado
vai ser executado. Isso é bom para quem? É bom para a população, porque ele vai ajudar o usuário dos serviços, eu, você e até o restante da população, vai ajudar no seguinte, ó, tem um contrato, eu tenho uma tarifa para pagar, mas tenho a garantia que vai ter água e de que os investimentos previstos serão cumpridos, porque senão eu posso rescindir esse contrato que nós chamamos de caducidade do contrato. As novas, a nova da competências para a ANA, né, da ANA, que é a Agência Nacional de Águas, e agora incluído o saneamento básico, no estabelecimento das normas de parâmetros para as agências reguladoras infranacionais. O que são infranacionais? Como a ANA é nacional, infranacional são as agências estaduais, as agências municipais e as agências intermunicipais, que é o nosso caso. Eles vão dar os direcionamentos, até depois eu vou falar um pouquinho, que a gente já teve várias reuniões com a ANA, na verdade, 3 reuniões, para colocar quais as normativas são preferenciais nesse momento para botar em funcionamento. E fim dos contratos de programas feitos pelas companhias estaduais de uma forma sem licitação. De agora em diante, os contratos terão que ter licitação. Ninguém é contra de que as empresas estatais prestam o serviço. Que ótimo se elas prestarem. Só elas terão que se adequar e competir de acordo com as demais. E isso é bom para a população. Isso é muito importante para a população. Define ainda que mantém, né, porque isso já está na Constituição, que os municípios são os titulares dos serviços do serviço público de interesse local. No caso, os 4 eixos aí são de interesse local, então mantém a definição dos municípios, com exceção que onde poderá o Estado exercer nos grupos, no agrupamento de municípios, que seria através de consórcio, através de convênio, que eu sinto um pouquinho de preocupação, coloco isso, não é uma preocupação da FECAM, isso nós, a ARES, temos essa preocupação pela invasão de competência que isso pode acontecer, porque é possível que o município, mesmo sendo vizinho do outro, ele tem interesse dele fazer as coisas, e não achar que o Estado vai ditar as normas lá. O que eles estão colocando isso é para acelerar, para que o município cumpra essas metas desse período, né? Então, se você não tem capacidade de fazer, deixa para quem tem capacidade. Em resumo, em palavras mais grotescas seriam essas, né? Ó, se você não tem a capacidade, deixa para nós. Mas nos preocupa um pouquinho, porque eu acho que isso vai causar muita discussão pela inconstitucionalidade dessa condição. Eu acho que isso vai ser muito comum, a intromissão do Estado para querer resolver um conjunto de municípios para que eles atuem com a mesma operadora, na mesma região, enfim, que ela se compromete a fazer as metas, e o município que não estiver satisfeito, ele pode recorrer disso, porque constitucionalmente e ele determina isso, né? A prestação do serviço pode ser feita pelo próprio município. A nossa única preocupação nisso tudo, primeiro, é quem é a agência reguladora do município, porque isso está atrelado em outros itens aí, que se ele estiver com uma agência reguladora que não adotou as normas da ANA, e elas são bastante complexas, que são 70 e poucas normas que eles vão aplicar. Segundo a ANA, na reunião que nós tivemos ontem, eles pensavam que em 2 anos isso estaria pronto. Eles acham que não vão conseguir nos 2 anos, vão precisar de mais prazo para emitir todas essas normas, essas quase 80 normas que eles estão prevendo em jogar aí para serem cumpridas. Então, a agência reguladora que hoje atende, se ela for municipal ou intermunicipal, está atendendo aquele município, mas, na verdade, não cumprir essas regras, a ANA não vai permitir, a legislação não vai permitir que sejam transferidos recursos via Caixa Econômica Federal, via BNDES, para que os municípios possam fazer frente ou enfrentar essa situação, né, de cumprir com a meta até 2033. Então, isso é uma preocupação que nós temos nessa condição.
A prestação de serviços poderá ser contratada de forma através de convênios de cooperação pelos blocos. É isso que eu estava colocando para vocês. O bloco ele não vai ter necessidade de formar um consórcio. Ele pode fazer só um convênio dentro desse bloco, que, aliás, tirando aqui uma casquinha para o nosso lado, nós já estávamos montando isso em alguns municípios. Temos um grupo de municípios no Oeste que tem uma estação de tratamento para atender 8 municípios, no modelo de tratamento de esgoto descentralizado, e a forma com que a gente adotou lá, ele já tem um convênio de cooperação e está funcionando. Tem uma outra proposta aqui na região da Amarp, também com 4 municípios, dessa forma. Nós já vimos, antes da lei estar fazendo isso, a área estava vendo que esse é um modelo excelente para que ocorra, porque vai custar menos para os municípios. Se eu consigo tratar numa estação vizinha que ela não é tão longe, no tratamento do descentralizado ou individual, digamos assim, e a limpeza da fossa para lá, eu vou ter um custo bem menor, que, embora toda a legislação fale para fazer rede coletora e estação de tratamento, nós temos uma brecha também na nova lei que fala, porque ela tem que ser economicamente viável, se não for, não dá para fazer. Então, há uma brecha para que isso possa ocorrer, né? As regras do Estatuto de Metrópole se detêm a partes regionais. Nós temos um problema em Santa Catarina, porque as nossas regiões metropolitanas, todos os municípios fazem parte de uma região metropolitana, mas elas têm dificuldade, porque a única coisa que elas têm em comum hoje, por essas regiões metropolitanas, é o DDD do telefone, que não paga interurbano, o restante nem o transporte é realmente em forma de região metropolitana, que deveria ser, mas há uma grande dificuldade. A gente vê aqui na Grande Florianópolis, que caberia uma região metropolitana aqui entre São José, Iguaçu, Santo Amaro, enfim, Palhoça e a própria Florianópolis, e eles têm dificuldade de acertar o transporte coletivo. Então, você imagina o restante das coisas. É bastante difícil de você fazer essa implantação. Mas a legislação vem aí para tentar moderar essa condição, para que não haja vários investimentos separados, se ele em comum teriam investimentos menores, né? A União poderá também participar com recursos nesses projetos, em caso tenha parcerias aí, né? Na minha apresentação, eu tenho sim, mas eu só queria dizer que da importância que nós temos aqui eu queria apresentar para vocês um slide que eu coloquei aqui, não estou encontrando, que ele diz o seguinte, que, na verdade, a descoberta do saneamento básico, por isso, Juliana, é importante que a FECAM realmente participe disso e faça essa discussão com os municípios, diz que nos últimos 150 anos foi a maior descoberta para a saúde pública, foi o saneamento básico. Em uma pesquisa feita por uma revista, eu acho que é britânica, eu não tenho certeza aqui agora, estou falando, mas diz que mais de 11 mil leitores daquela revista participaram e disseram o seguinte, que o saneamento básico vem à frente da descoberta da anestesia e do antibiótico. Você imagina a importância do saneamento básico. Então, eu acho que nós temos que estar voltados para essa condição. E com relação ao marco regulatório que as agências precisam trabalhar na padronização, nós colocamos aqui a padronização dos instrumentos negociais da prestação de serviço público, porque são os contratos que hoje são feitos, né? Hoje, por exemplo, tem prestadoras que repassam recursos para o Fundo Municipal de Saneamento Básico, em alguns lugares passam 10%, em outros lugares passam 9%, em outros passam 5%, em outros não passam nenhum valor, e nós temos essa preocupação. Como que se faz o contrato? O contrato, em alguns lugares, mesmo da iniciativa privada, em alguns lugares tem algumas situações que beneficia exclusivamente a prestadora do serviço, recaindo todo o ônus para cima do município ou dos próprios usuários do serviço, porque todo investimento que vai ao longo desse contrato, ele tem que ser, na verdade, diluído ali nesse período, e vai para o preço da tarifa. Então, há uma preocupação nisso, de que haja, na verdade, uma padronização dos instrumentos negociais.
A regulação tarifária, da mesma forma. O que é possível, tem que vir de forma, embora as agências tenham a sua normativa, tem que vir de forma ditada pela ANA, tá? Ditada pela ANA, que agora é nacional, para que se faça cumprir isso, de que o que realmente cai na tarifa. Eu não posso colocar o bem que não é reversível, não pode entrar na tarifa. O que é bem reversível? Aquilo que a tarifa paga passa a ser do município, porque é apenas uma concessão que é da empresa, né? Então, nós precisamos que isso tenha claro. Isso é um pedido de que a ANA coloque nas diretrizes dela. Um outro é um parâmetro para determinar a caducidade. Eu não posso, nessa caducidade dos contratos, eu não estou contente porque houve um aumento de 10% na minha tarifa, então eu não quero, faço uma média com o usuário do serviço, aproveite nesse período agora de eleições, é muito mais ainda, tá? Eu vou gritar, não, eu não quero mais esse contrato, vou eliminar. E, às vezes, eu até consigo fazer com que pare o atual prestador e passe para outro prestador. E aquilo que ele investiu e que ainda não foi recuperado aí vai ficar um ônus para o município. Qual é o valor que amanhã ou depois a justiça vai dizer, olha, você tem lá 70 milhões, como já aconteceu em São Paulo. Em São Paulo já teve 2 ou 3 municípios que pediram, vamos negociar para voltar o anterior, porque eu não tenho dinheiro para pagar essa quantia. Tem um município que vai ter que devolver 80 milhões. Então, nós temos essa preocupação. O que realmente é dos bens reversíveis e como nós podemos colocar isso na tarifa de forma com que ele venha ser uma tarifa módica, sem prejudicar, que é isso também que nós precisamos tratar. Os planos de saneamento hoje têm uma meta com outro horizonte, curto, médio e longo prazo, e nós precisamos arrumar o plano de saneamento de acordo com as metas do marco, né? Principalmente as metas, eu estou pedindo já para todos os prefeitos, nós precisamos que as metas sejam atualizadas com urgência, porque ela vai ter que fazer parte e até alterar o contrato de quem está prestando o serviço, né? Os parâmetros de determinar a caducidade da prestação é muito importante também. Isso precisa estar muito claro, para evitar que na troca de um prefeito diga, não, eu não quero mais esse serviço, quero que mude lá. Para fazer uma mudança daquilo que está no contrato, vai encarecer a tarifa. Né? Mas você vai tirar aquele outro serviço. Não, mas eu preciso incluir isso na tarifa se tiver ônus, porque o equilíbrio do contrato tem que ser mantido. A metodologia de cálculo de indenização daquilo que é do prestador atual. Eu sou uma empresa, estou prestando serviço em determinado município, fiz um investimento, porque estou contando que eu tenho aquele prazo de 30 anos para vencer o meu contrato, ou 20, que seja, então eu acabo fazendo um grande investimento. Bem, não estou cumprindo com as outras, não estou cumprindo com as demais metas, pode o município romper com esse contrato, mas eu que sou o prestador, tenho que receber aquele investimento que ainda a tarifa não me pagou. Então, nós precisamos de uma metodologia que venha dizer, quanto é que eu vou avaliar esta situação para dizer aquilo que é real para o município, que o município está devendo, para que o próximo prestador assuma isso na tarifa. Porque senão é muito fácil. Eu também quero prestar o serviço, que é um serviço ótimo, a população precisa, se ele não me paga, eu corto a água e eu tenho uma forma excelente de receber a justiça, né? Que demora muito menos eu fazer uma cobrança atrasada de uma fatura de água ou de esgoto do que na justiça. Então, é excelente. Tira quem está e dá para mim, sim, o investimento que ele fez. Não pode. É por isso que o privado não entra muito nessa situação, exatamente em função dessas condições jurídicas que não estão bem claras. Então, há um pedido e está, por entendimento da ANA, ela vai trabalhar nisso como prioridade. Também as metas de universalização do serviço de saneamento, né? Para a concessão, eles têm que ser considerados, não adianta eu vou ter que rever aqueles que estão e também a expansão. Hoje, eu não tenho previsto o crescimento de um lado da cidade ou do outro,
mas surgem novos loteamentos, precisa dessa expansão. E aí eu tenho que fazer novos investimentos. Como eu vou fazer isso? Nós precisamos trabalhar essa situação. A redução progressiva de perdas, e isso não é uma coisa fácil, porque vou pegar um município que tem uma rede de não coletora, mas vamos botar uma rede de abastecimento de água com mais de 50 anos, é possível até que ele tenha a rede ainda de manilha, tá? Sabe o que é manilha? Aquela situação, né? E aquilo, ela ainda está debaixo do asfalto, na pista de rolamento, que com facilidade rompe. Para você fazer uma troca geral dessa situação, quanto isso tem de custo? Quem vai pagar esta situação? Ah, não, mas é a empresa que está prestando. Não, ela vai fazer um investimento, ela precisa receber esse investimento. Então, nós precisamos, na verdade, ter uma metodologia correta de como se avalia essa situação. Para você, se é uma vantagem você fazer uma rede nova, consertar a rede atual, porque mantendo como está, obviamente, eu não vou conseguir diminuir as perdas. Eu posso reduzir até a condição de custos dele, mas as perdas não. Então, é bastante complicado para você diminuir as perdas. O pessoal diz assim, mas a média no Brasil é 37%. Ele não chega a ser 37% de perda de água tratada. Ela é perda porque você não consegue cobrar algumas, não tem macro medidor, então você só tem um micro, então você faz um parâmetro ali que não é muito correto, por isso que hoje o prestador tem que ter um macro medidor, que é aquilo que sai da estação de tratamento e depois comparado com o micro para saber, e não considerar, na verdade, a perda de recursos com a perda do produto. O produto é que nós temos que verificar para saber exatamente quanto nós estamos perdendo de água. Agora, tem sistemas de empresas, mesmo estatais, que tem um modelo em Santa Catarina que tem 19% de perda. É um dos mais baixos, é uma rede toda nova, né? Mas nós acompanhamos também um outro município que fez um levantamento, quanto custaria para fazer uma rede nova, e a gente verificou, e não foi nós, foi uma empresa contratada via licitação, e ela apresentou, precisava naquele município 181 milhões. Então, vamos fazer o cálculo desses 181 milhões, quanto de perda eu preciso economizar para poder cobrir a situação. É claro que você tem a vantagem, tem o problema da crise hídrica, que daí você não tem água, você tem problema ambiental que ajuda a corrigir, que isso, em termos de valor, ele não é muito aproximado, né? Ele é mais feito por cálculos de base, mas não de estimativa, né? E não real, mas vai precisar economizar muita água para você fazer toda uma rede nova. Então, nós temos que analisar esta situação. É que nem disse o pessoal do KfW, lá do Banco Alemão, que eles estiveram aqui na Ares, e disse o seguinte, eu não sei por que no Brasil se considera que apenas a rede coletora e estação de tratamento é tratamento de esgoto, modelo convencional. Não, lá em Berlim mesmo nós temos o local onde é economicamente inviável, você faz outros modais de tratamento de esgoto, se faz um tratamento próprio, se faz por fossa séptica mesmo, com o tratamento dele. O que eu não posso é fazer uma fossa séptica, como nós temos o costume aqui no Brasil, e fazer uma fossa séptica e só vou fazer o tratamento daquele lodo, daquela situação, quando a minha fossa vazar, né? Quando começa a transvasar aquilo, é que eu vou limpar essa situação. A mesma coisa com a água, né? Se nós pegarmos Portugal, por exemplo, as pessoas são proibidas de ter nas suas casas, prédios, reservatórios, caixa d'água. Por quê? Porque a companhia é obrigada a garantir a qualidade da água. E quando ela vai lá para a sua casa, o correto seria você desinfectar a sua caixa d'água a cada semestre, no mínimo cada semestre. No mínimo cada semestre. E isso não acontece. Nós, o povo brasileiro, não faz isso. O povo brasileiro também não se liga na rede. Você imagina o benefício de você ter um esgoto na frente de sua casa e você não consegue fazer as pessoas se ligarem na rede porque ela tem
que mudar lá o sistema hidráulico que ela projetou. Então, aqui nós chegamos ao ridículo de fazer o seguinte, aqui em Florianópolis, ao invés de baixar uma legislação, passar de casa em casa, de prédio em prédio, e fazer com que se ligue na rede, resolvemos fazer um investimento para tratar a água quando ela chega no mar, né? Isso foi... Todos os técnicos foram contrários a isso, mas foi a forma que eles acharam de tirar pelo menos o odor que tem nas pequenas praias na beira-mar norte, aliás, e na beira-mar continental. Então, por que isso? Porque a população é culpada disso. Não é o prestador de serviço, não é o poder público, é a população que teima em não se ligar. Até paga aquela taxa mínima, mas não se liga. Isso é um problema de conscientização que a gente tem que colocar para as pessoas. Então, veja bem, Portugal é diferente. Portugal, eles brincam o brasileiro. Hoje vem brasileiro, esse enche a garrafa da torneira, entrega para ele, porque o brasileiro gosta de água de garrafinha. Não é de água de garrafinha, é porque, na verdade, a água que vem na torneira nossa, você teria que fazer análise ali na torneira e não na saída da situação, do tratamento. Então, eu acho que isso nós precisamos trabalhar bastante. Nós temos que ter também um conteúdo mínimo de estabilidade econômica financeira nos serviços públicos de saneamento, que são das áreas de assistência social, digamos assim, onde o pessoal tem tarifa social para pagar. E quanto isso vai custar para nós arrumar? Não adianta nós botar a mais alta tecnologia num local ali, porque eles aí terão que pagar, porque vai ter que ser socializado isso. Então, nós precisamos que seja feito estudo para se aplicar uma tecnologia melhor, uma situação melhor de tratar o esgoto, de levar a água para... Você autoriza um loteamento lá no alto do morro, lá, por isso que passa o loteamento para ser autorizado pela prestadora de serviço, porque vai ter custo de energia para ir para lá, e esse custo de energia vai ser socializado com todos nós. Quem paga a tarifa vai estar incluído nessa tarifa. Então, é uma situação que a gente tem que trabalhar bastante, é bastante complicado, né? E os padrões de qualidade e eficiência não se discute também, que tem que ter uma norma geral e com as penalidades a serem aplicadas para quem não cumprir esses padrões, porque é de extrema, aquilo que eu falei primeiro, daquela pesquisa que o saneamento básico ajudou na saúde, que é a descoberta a maior descoberta dos últimos 150 anos, vocês vejam da importância. E se ela chegar com uma qualidade ruim, nós não temos como trabalhar essa situação, porque vai encher lá no posto de saúde, né? E também disso, tentar aproveitar o reuso dessa situação, né? Nós podemos, hoje de manhã, até assisti uma conversa do professor Pablo, lá da universidade, e ele estava dizendo, por que o bombeiro precisa pegar água para apagar os incêndios da rede de água tratada? Porque eu não tenho outra. Se eu tiver um reservatório de água de reuso, ela é perfeitamente para o jardim, para lavar carros, para não sei o quê, para outros fins que não seja para o consumo humano, e que nós teremos um menor custo disso e uma colaboração com o meio ambiente. E nós temos crise hídrica que vocês sabem. Nós tivemos agora há pouco, deu uma chuva, mas uma estiagem, e que não tem perspectiva de grande precipitação que venha a melhorar como nós tínhamos antigamente. Então, nós precisamos trabalhar esta situação. Eu não sei se eu consegui colocar algumas coisas para vocês, não sei nem o tempo, Liara, mas estamos aqui, eu vou deixar também para o meu amigo Fernando, que eu sei que ele tem um trabalho excelente lá, porque, como ele sempre diz, eu uso essa palavra, vamos sair do PowerPoint e fazer e ir para a prática, né? Que eu acho que eu parabenizo ele pelo trabalho que eles estão fazendo lá, que é um trabalho em conjunto, né? Então, eu vou deixar um pouco para ele falar também, e depois, qualquer coisa, nós vamos tratar do assunto aqui, ok? Ok, doutora Dira, excelente contribuição, acredito que tenha sido um panorama inicial excelente para todo mundo também se colocar a par dessa situação, né, que há muito vinha sendo discutido, mas agora a gente está aí com essa nova realidade, e para também entender
enquanto município, quais são os caminhos possíveis, né, que a gente pode tomar a partir desse novo marco. Certamente o doutor Fernando tem excelentes contribuições, então eu passo diretamente a palavra para ele e, ao final, peço a todo mundo que está acompanhando aí, que tem bastante gente acompanhando, ficamos felizes por isso, né, doutora Juliana? Vão anotando aí as suas dúvidas e a gente abre para a discussão, que também acredito que vai ser bem rica. Tá certo, então. Eu quero agradecer a sensibilidade do Adir, dizer que eu vou deixar um tempinho lá para o Fernando ainda. Obrigado. Mas que bom, muita coisa a gente acaba, o tema é o mesmo, né? Claro que com perspectivas um pouco diferentes aqui, e nesse sentido eu quero colocar também. Aproveitar e cumprimentar toda a equipe da FECAM, claro, em nome do presidente Eurildo, demais que nos acompanha, o pessoal da EGEM, claro, o próprio Adir Darias, você, Liara, que faz o meio de campo, e também aproveitar e fazer uma rápida apresentação em respeito às pessoas que nos acompanham, que eu não tive o privilégio, o prazer de conhecê-los ainda, mas que a gente faz questão de se colocar. A minha vivência ela é bastante pública a vida toda, né? Eu já tive a oportunidade de ser secretário municipal, eu sou do ramo da educação, eu vim do campo da educação, eu sou funcionário público do Estado, eu sou funcionário público da prefeitura da minha cidade, e depois da frente eu fui prefeito da mesma cidade por 2 mandatos. Na condição de prefeito também eu tive a oportunidade de ser presidente de um consórcio que era uma agência reguladora, que é uma agência reguladora, que é a AGIR. De lá a gente teve bastante contato com a AGIR nesse período, né? Na condição de presidente. Também tive o privilégio de ser presidente da nossa Associação de Municípios, que é a ANVI, né? Em 2016, no último ano que eu era prefeito, 18 anos de prefeito. E depois, em seguida, fui convidado a trabalhar no consórcio, que é o SINV, como diretor nessa função que a gente está agora. Essa questão do PowerPoint realmente é sempre brincável, a gente sabe disso, é de a gente além do Ike Batista, né? O Ike Batista convencia todo mundo com um monte de PowerPoint bonito. A gente tenta dar um passo adiante, eu tento fazer uma obrigação de nós gestores públicos, né? Então, nesse desenho, eu quero tratar um pouquinho, eu vou tentar colocar aqui a minha apresentação, mas eu vou ser bastante objetivo em algumas falas. Já está sendo vista? Tá bom. Então, dentro desse viés, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para facilitar a vida. Ok. Então, desse viés de consórcio, rapidamente o consórcio SINV, os consórcios, eles surgiram aqui em Santa Catarina dentro do universo das associações, né? Nossas associações são cinquentenárias, os nossos consórcios são vintenários, eu sempre falo isso, e o SINV nasce nesse viés, porém, né, cada vez mais nós temos objetivos, ou seja, finalidades muito distintas, inclusive. São complementares, mas são distintas. Os consórcios são públicos de direito público, as associações são privadas, elas vêm dentro de um cenário mais de assessoramento, acompanhamento, orientação, planejamento, enfim, representatividade nos demais entes, né, frente aos entes estadual ou federal, ou mesmo os seus interlocutores, deputados, colegiados e assim por diante. Ou seja, é um papel cada vez mais delineado nessa direção, e o que vem a ser serviços a ser executados, eles vêm para esse universo dos consórcios. Como o Adir colocou, a Ares também é um consórcio, e aqui, numa perspectiva de regulador, eu vou falar numa perspectiva de regulado, né? Já que o SINV é multifinalitário, tem uma série de ações, e entre as suas ações nós lidamos diretamente com resíduos sólidos. A gente vem avançando muito forte nessa questão de territorialidade, ou seja, de unificação dos municípios, que é a otimização dos processos, que vão desde os serviços de coleta, de transbordo, de transporte, de serviços de triagem, processamento, aterro sanitário, ou seja, tudo isso aqui dentro dos municípios do Médio Vale já se avançou, já é uma realidade consolidada e que é possível também ser eficiente, mesmo sendo público, obviamente, mas também é preciso ter algumas ponderações nesse cenário. Então, é nessa seara que eu vou trazer algumas perspectivas que a gente tem enquanto consórcio da nova lei, né, do novo marco regulatório, e nós viemos avançando também nas questões de saneamento, especialmente esgoto, um trabalho já de 2 anos, estamos evoluindo nessa direção, e eu penso que o marco regulatório coaduna com muitas das coisas do que a gente já vinha imaginando e desenvolvendo, tanto a nível de ANVI quanto a nível de consórcio aqui no Médio Vale do Itajaí. Mas
Mais do que tudo, eu já quero deixar desde já que eu não sou da área jurídica, né? Não sou, tenho conhecimento técnico nessa parte, né? E aqui eu cumprimento a doutora Juliana, em nome dela, todos os advogados pelo dia de ontem, né? Que era o dia dos advogados. Mas o meu foco não é esse, né? Nós vamos recorrer ao jurídico, aos técnicos no momento adequado. Eu venho falar numa questão mais num viés de gestão, né? De processos de gestão que fazem com que a gente possa ter uma melhor aplicabilidade dessa lei nova, que ela é bastante desafiadora. Na verdade, é um tema extremamente provocativo, tá? Na minha fala, eu vou me ater uns 8, 10 minutos só nessa imagem aqui, e depois, rapidamente, uns 8, 10 minutos, passar alguns pontos principais, e não vou ser muito aprofundado, porque muitos se coincidem com o que o Adir já colocou, então vai ser bastante breve dentro dos 20 minutos que me foi colocado. Então, esse é o desenho que eu vou colocar. Então, dentro desse tema bem provocativo, eu uso esse termo, né, porque mexe com poderes, né, mexe de fato com poderes já consolidados, são poderes que vão desde as questões de espaços de investimento que já foram alocados, de previsões de modelos de serviço que vinham sido prestados, porque nós estamos falando não de uma lei que vem trazer uma novidade, mas de uma lei que vem se aplicar numa situação em sendo. Os serviços de água e esgoto no país afora, e vamos falar aqui em Santa Catarina, mesmo que em alguns momentos mais ou menos evoluídos, né, mais precários ou mais avançados, e nós temos experiências bem exitosas, outras nem tanto, mas é algo acontecendo. Então, você trazer uma lei sobre algo que já está acontecendo, né, realmente isso gera alguns conflitos nesse momento. Mas é importante, às vezes, o movimento de insurgência, ou seja, de provocação, e nesse sentido aqui eu quero ter bastante isenção nas minhas colocações, dizendo assim, nós temos feridas, né, é inegável, os números estão aí, especialmente na questão do esgotamento sanitário. Santa Catarina é um dos piores estados na questão de esgotamento sanitário, não muito atrás dos demais, que também são muito ruins. Nós temos algumas companhias a nível de Brasil que têm alguns avanços mais significativos, e alguns estados, né, aqui falando nessa estrutura estadual, mais avançados em esgotamentos sanitários. A grande maioria está mais evoluída na questão de água também. Obviamente que mexe com algumas vaidades consolidadas, vaidades no sentido positivo, tá? Eu trago dentro desse viés, as companhias, os SAMAIs, as estruturas que se desenvolveram, tem um outro capital que não é só físico, é o capital chamado intangível, né? Aquilo de quem realmente se dedicou, mostrou, construiu, com as suas limitações e dificuldades, com os modelos que se tinha, e eu só quero chamar que isso não pode ser desconsiderado. Isso tem que ser levado em consideração porque é uma estrutura. Eu convivo com muitas pessoas ligadas aos prestadores de serviços e que vivem isso de uma maneira bastante intensiva, mas que até então limitados por dificuldade de acesso a recursos, modelos que vinham a nível federal também que não privilegiavam certas parcerias públicas-privadas que poderiam já ter acontecido, ou, enfim, uma série de outras gamas que realmente, entre querer e fazer, havia uma diferença. Então, eu estou falando tudo isso para dizer que é nesse cenário que a nova lei chega. Ela vai provocar bastante nessa direção. E mais do que tudo, para encerrar essa parte da provocação, nós estamos falando aqui de uma lei que já foi sancionada, com 12 vetos, aí, alguns deles aí mais diretamente que nós vamos comentar, que ainda está em discussão e que poderá ser derrubado ou não, mas o fato é que a lei traz uma inovação no sentido de tempo, né? Ela é provocativa porque ela diz, olha, em 13 anos até 2033, né, o Adir colocou agora, e eu vou até adiante um pouquinho dizendo assim, 13 anos para estar executado e 13 meses para deixar todo o desenho pronto como vai acontecer, já que colocou as situações das companhias que já promovem o serviço, que até março, 31 de março de 2022, vamos considerar a partir de janeiro, porque estamos em tempo pandêmico, são 13 meses para definir 13 anos. Né? É quase os 50 anos em 5 do nosso JK, né? Dentro de um viés. Eu não falo isso em tom irônico, eu falo isso como uma meta ousada, né? E que está desafiando a todos nós, realmente, que de fato a gente se envolva de uma maneira definitiva. Tanto consórcios que nós já estamos avançando nesse modelo regionalizado, quanto também os prestadores ou municipais SAMAIs, estou falando aqui de Santa Catarina, ou no caso estadual também. Lembrando também que nós somos um país eminentemente formado de pequenos municípios, com menos de 50 mil habitantes. Santa Catarina, então, dos seus 295, tem 90% com esse cenário, né?
e que até então os modelos que se tinha, de processos de concessões, parcerias públicas, privatizações, seja qual for, eles eram somente atrativos a municípios com mais de 100 mil habitantes. Não se via outros cenários para municípios pequenos que viabilizasse a iniciativa privada ou motivasse a iniciativa privada a estar participando. Então, a lei nova traz alguns caminhos para poder superar esse isolamento aí de municípios menores quando se falava em processos de terceirização. Quer dizer também, aí para concluir essa primeira parte, né, para contextualizar as informações que vão ser passadas, mais do que tudo que eu sou um apaixonado pela questão pública, né, por esse monstrinho simpático que é a coisa pública, nós somos envolvidos por esse negócio, a gente respira esse negócio, e eu gosto muito do modelo das políticas públicas, do ciclo das políticas públicas, quando se pensa em qualquer atividade, especialmente essas que são de perenes, né, vamos falar assim de longo e médio prazo, que é saneamento, água, esgoto, resíduos, enfim, meio ambiente, né? E assim, nesse sentido, eu quero cumprimentar a Sandra, que nos acompanha, que é aqui do SINV, dessa pasta do meio ambiente tão importante, dizer assim que nós, enquanto gestores e setor público, não podemos abrir mão da questão da formulação das políticas públicas. Nós temos que chamar em pauta a participação de diversos atores da população, sejam técnicos, não técnicos, associações. Há um território para ser desenvolvido e chamar para o diálogo. Mas quem bate o martelo final sobre a questão da formulação, ou seja, como vai acontecer o tratamento do esgoto, né? Como vamos lidar com a questão do esgoto, da água, não que tipo de cano, não é nada disso, isso é para os técnicos. Mas qual é o formato, quais são as metas, onde é que se quer chegar, como se quer chegar, como vai ser essa participação, é uma questão que fica muito presente no cenário, no viés do poder público. Por quê? Não dá para entregar isso, ou é perigoso entregar isso para a iniciativa privada deliberar. A formulação. Porém, a execução não necessariamente precisa ser feita pelo público, né? A execução pode ser feita pelo privado. Eu até ouso dizer que o privado tende a executar melhor do que o público. Tende, não é regra. Tá? Nós podemos executar, como já executamos muitas ações, seja esgoto, água, assim por exemplo, pelo público, sem problema nenhum, né? O que talvez vem dificultando era a falta de um planejamento melhor, uma formulação melhor, um redesenhamento, um planejamento, uma quantificação qualitativa e quantitativa do investimento em metas claras que a gente tenha a ser atingido e de que forma seria cobrado por isso, para que, caso não o fizesse. Então, esse detalhamento me parece uma novidade interessante que a nova legislação provoca. Ou seja, obriga o poder público a fazer conta e obriga o poder público também a mostrar resultado, né? É nós, público, colocando os nós públicos na parede para que a gente encontre soluções também. Em que medida nós vamos trazer o privado para nos ajudar a executar ou executar integralmente, é o procedimento aí a ser delineado. Agora, nós não podemos ser inocentes de não desenvolver um bom planejamento e chamar depois o privado para executar. Nada impede que depois que nós montarmos os municípios, ou o Estado, ou seja o que for, o modelo como se quer, de que maneira que se quer, quais são as metas, a lei já está dizendo isso, a gente coloca essas metas e nada impediria que fosse o próprio SAMAI executando, mas você precisa estar balizado em algo. Então, essa talvez sejam as provocações, e lembrando que o titular do serviço, mais do que tudo, são as pessoas. Ou seja, são elas que pagam a conta, a tarifa é cobrada delas, elas estão pagando o serviço, né? E o primeiro, quem está mais próximo, é o município, os 5.570 municípios desse país. Então, nós, os municípios, são os vamos falar assim, a titularidade. Municípios e o Distrito Federal é que até então tinha a titularidade bastante clara. Ele poderia delegar isso ao Estado, poderia formar uma autarquia própria para operacionalizar, ou pode fazer isso através de um consórcio, né, que isso a lei já previa antes dessa nova lei, né, a operacionalização pelo viés consorciado, que é uma alternativa interessante também. Mas, enfim, falando especificamente da lei, eu não se assustem com tudo que está colocado aqui, né? Mas eu só vou dizendo que a nova lei, ela teve, aqui eu estou me apropriando de uma fala recente de um apresentador aqui também, até um jurista aqui do Estado, apenas desse slide, dizendo o seguinte: a nova lei, para que ela pudesse estar embasada, ela teve que fazer um ajuste de uma série de outras leis. E eu não vou citar todas aqui, depois fica o slide em colocação para quem quiser,
mas basicamente algumas coisas são bem significativas. Uma, ela empodera a Agência Nacional de Águas. Ela dá um poder bastante significativo e agora eu começo a chamar a atenção das medidas, né? Até que ponto? Para que não vire uma política top-down, né? Ou seja, lá define e o resto executa, qual é a arena de discussão junto à ANA, o Adir já colocou agora há pouco, que já teve esse espaço, né? As agências reguladoras estão sendo chamadas, isso é bastante positivo. Lembra que eu estou colocando aqui apenas provocações nesse sentido, ou seja, a Lei 9 empodera bastante a Agência Nacional. Tem um lado extremamente positivo no sentido de que você unifica as ações, né? Você dá os nortes mais claros para essas ações, mas também é importante chamar a atenção de que quais são os atores que vão ser chamados pela ANA para participar desse jogo, né? Nessa deliberação, que é a parte mais importante, que é a formulação da política pública. Também tem alguns ajustes aqui importantes, que são a vedação da prestação do programa, que são os contratos de programa, né? O artigo 16 fala, dando um prazo até 31 de março aí de 2022 para os contratos pré-existentes, porém já é um artigo do veto aí, então vamos ver como é que fica esse cenário por aí também. Outra questão sobre os prazos, já falamos sobre isso, né? Também sobre essa criação dos desenhos regionais, que o Adir já colocou antes, eu vou estar citando alguma coisinha também, e qual o limite de participação da União dentro desse cenário. Nós já vivemos, e eu já vivi momentos enquanto prefeito, onde que havia um direcionamento de que dizia o seguinte, isso falando especialmente relacionado à FUNASA, que o que faltava dos municípios era ação e projetos, recurso não faltava. Eu vivi esse momento, mas não foi bem assim, né? Então, houve uma corrida alucinada de prefeitos, inclusive eu na época, desesperado, não havia nem técnicos disponíveis para montar tanto projeto, porque me parecia que o que faltava era só projeto. E aí aconteceu cada atrocidade de projetos que realmente foi, o que não significa que não tenha acontecido projetos muito positivos e aconteceram, né? Eu não quero ser redundante em nenhuma das falas, mas nós precisamos também ser verdadeiros de que alguns modelos precisam ser construídos melhor na sua formatação para depois pedir para executar. E naquele momento houve um certo atropelo na formulação e a execução fica fadada a um atropelo caso não seja bem feito. Bom, se nós temos uma nova lei, ela tem que se basear, ou seja, né, uma lei que vai dar uma pressionada, vai trazer uma urgência, ela tem que se balizar em alguma coisa. Para que ela foi desenvolvida, né? Ela está se baseando em que essas normativas para chamar urgência? Eu vou usar aqui mais ou menos eu montei fazendo uns ajustes aqui, aquela mágica que a gente faz pegando informações de um lado com o outro, a título de pedagógico, já que eu sou professor de ofício, né, não estou exercendo, mas sou de fato, vamos trabalhar como um diagnóstico, né? Em cima do diagnóstico nós temos o prognóstico, assim os médicos, né? Você diagnostica, faz um prognóstico e depois a posologia, né? Eu vou arriscar alguma coisa nessa direção. A primeira métrica diagnosticada é que nós temos aí metade da população brasileira que não tem coleta de esgoto. Então, o número está ali, está no SNIS, né? Pelo menos é onde eu vi que se basearam para trazer esse número aqui. Nós temos aí 35 milhões de brasileiros sem água potável ainda, né? E nós estamos bem avançados já do século XXI. 15 mil mortes, enfim, nós temos números bem significativos ali de que realmente demandaram uma atitude mais forte na chamada para que nós conseguíssemos reordenar o serviço. Esse dado apresentado fala que da situação que está, que não trouxe ou trouxe a leitura de quem desenvolveu a proposta, é de que, de fato, há mais lacunas do que propriamente êxitos. E ele coloca ali que 6% desse serviço hoje está para iniciativa privada apenas. Em outras palavras, está dizendo que 94% do jeito que está, ela é do jeito público de estar operando as coisas. Isso é uma chamada de atenção? Não é uma chamada, é uma leitura equivocada. Mas nós temos exemplos extraordinários? Nós temos. Então, vamos parar de tapar o sol com a peneira. Eu acho que a gente tem que ser verdadeiro, trabalhar em números, sem nenhum tipo de apelo ou viés ideológico, pelo amor de Deus, sem nenhum tipo de tendenciamento para este ou para aquele, mas nós temos números. Eu acho que a gente tem que trabalhar em números e lembrando que é possível ser eficiente nas duas dimensões, seja a operacionalização pelo público ou privado também, pelo menos esse olhar. E fala de uma necessidade de investimentos de aporte financeiro que, né, a legislação possibilita, né, ou traz esse viés novo, aliás, ela não só possibilita, ela quase que direciona para buscar o privado para colocar o dinheiro, entendendo que o público
ou não tem em definitivo, ou terá muita dificuldade para aportar num curto espaço de tempo valores nessa monta aqui, para que depois seja tarifado ou assim por diante de sustentabilidade. Bom, se nós temos um cenário que é factível, está ali, né? Qual é a meta colocada? Eu não vou ser redundante, que já foi dito pelo ADI, todo mundo sabe, a lei é clara, é até 2033, 13 anos, 99% de acesso à água, 90% de coleta de esgoto, né? Ações do desperdício. Infelizmente, as nossas redes foram sendo implantadas onde existem, em boa parte, não em todos os lugares, né? Emendando, né? E fazendo pedaço a pedaço, pedaço a pedaço, e não numa logística de manutenção da que já havia anterior. Isso é muito comum ali pelo fraturamento que nós temos o nosso modelo eletivo, cada 2 anos muda governantes, ou a Estado, ou a município, né? Não que seja determinante, mas também é um fato que às vezes acaba entendendo que os nossos modelos públicos ainda estão intimamente ligados, pelo menos boa parte, à questão política. Ou seja, muda governo, muda seus gestores, né? Eu não conheço empresas privadas que mudam com tanta intensidade seus gestores assim. Mas, enfim. E aí, estima-se os valores de investimentos aí na casa de 700 bilhões, né? A geração de empregos, mas isso já são números mais otimizados, você vai encontrar até alguns que falam 1 milhão de empregos. Eu só estou replicando aqui algo que eu consegui encontrar. Quais são as posologias? Agora a lei. Bom, se nós temos um cenário que não é dos melhores, nós temos algumas metas aí a serem alcançadas, quais são as ações que a lei prevê, né? Então, eu estou falando, centralizar esse empoderamento da ANA, que ela possa deliberar uma ação mais conjunta, né? E aqui eu chamo a atenção mais uma vez da como vai ser essa participação. Sobre a lei, deixando claro esse processo de universalização até a data de 33, e aqui nós temos um processo de implantação progressivo. É importante lembrar que nós temos estágios bem diferentes a nível de Brasil, de cidades, assim por diante, né? Algumas mais avançadas. Nós temos aqui em Santa Catarina municípios com já 85%, 83% de esgotamento sanitário, mas nós temos alguns que não tem nada, né? Então, claro que isso vai ter que ter algum ponto de equilíbrio aí e tem alternativas para isso. E essa questão dos contratos que já estão em vigência, né, que pudessem ser renovados, desde que até 31 de março se apresentasse um plano de reequilíbrio para poder prorrogar em até 30 anos, mas lembrando que isso faz parte do veto já, e vamos ver como fica essa questão. Outra situação é relacionada aos contratos já firmados com os privados, né, os que já têm processos de concessão. Aqui há uma diferença no tratamento, no sentido de que contratos pré-assinados que já tinham cláusulas claras têm que ser respeitadas, é uma questão legal. E aqui, se há lacunas para que se atinja até 33, lembrando que alguns dessas concessões de alguns municípios, normalmente os municípios maiores fizeram isso já, como é o caso nosso aqui da região Blumenau e alguns outros, este também já tinha um processo de concessão com datas de implantação. Vão ter que se ajustar dentro desse prazo até 33. Se isso acarretar, né, alguns serviços remanescentes, é o titular do serviço, ou seja, a prefeitura, o SAMAI, enfim, quem fez a concessão, que vai ter que encontrar o caminho. Ou ele vai executar, ou ele vai contratar um outro para executar aquela diferença, para acelerar esses processos, ou o que é o mais completo é fazer um reequilíbrio ali, fazer um aditamento aos contratos, mas enfim, são alternativas que a lei prevê para os contratos que já estão em vigor de processos de concessão privados. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho aqui. Quando eu falo em colatérios lá em cima, são esses efeitos colaterais, assim, né? Algumas coisas mexem aí com estruturas já colocadas. Como eu disse no início, você implementar uma lei nova sobre um território limpo é fácil, né? Começa do zero todo mundo. Mas nós estamos implementando uma lei com metas, com prazos, em cima de situações diversas de um país tão diverso. Então, o desafio é grande, mas eu acho que nós temos, mais do que nunca, essas arenas de discussão, como é o caso de hoje, promovidos pela FECAM, né? E lembrando que isso não é um posicionamento, o que nós estamos fazendo, eu e a Adira aqui, não é um posicionamento da FECAM, é um posicionamento de umas percepções. Estamos sendo provocados, nós, enquanto consórcios, que já prestamos alguns serviços na questão de resíduos sólidos, por exemplo, estamos avançando em esgoto, e também em reguladores, como é o caso do ADIR, que já colocou agora há pouco a Ares, e assim os demais consórcios reguladores também. Então, estamos iniciando um processo provocativo para que a gente participe ativamente dessa questão.
Esse parágrafo 3 é interessante, deverão ser calculados de forma proporcional ao período compreendido entre a assinatura do termo aditivo e o prazo previsto. Essa é uma preocupação, porque se até 33 tem que estar executado e atingido os 90% ou 99%, quanto mais tempo você demorar para começar a botar em prática isso, menor o tempo para execução. Isso significa também possíveis impactos tarifários ou outras situações ali, mas isso é um campo ali para o nosso amigo Adir se divertir, né, Adir? E também aqui tem mais uma chamada que é facultada à entidade reguladora. Essa aqui é bem interessante, o Adir já comentou, quer dizer o quê? Não está necessariamente se falando no sistema unicamente convencional de prestação do serviço de esgotamento sanitário, por exemplo. Ou seja, necessariamente tem que ter todo mundo encanado, ligado em rede. Há possibilidade, dependendo das regiões, há situações para você atingir populações que estão em áreas mais remotas, interior, montanhas e tal, de outros tratamentos alternativos, que são aqueles fossas coletivas, limpeza dessas fossas, enfim. Há possibilidade de estar criando outros modais fora do convencional, né? Mas isso as agências ainda vão deliberar sobre esses modais. Ainda, sobre esse modelo regionalizado, eu não vou me atentar muito aqui, porque também já foi colocado pelo Adir, além da visão metropolitana que se tinha, que até hoje não avançou muito, mas que prevê que se avança aqui em Santa Catarina, 3 ou 4 delas, talvez nas cidades maiores, se tornam viáveis, os demais municípios são municípios menores, e claro que interessa para nós aqui em municípios menores muito essa questão das unidades regionais. Aqui eu quero chamar a atenção, já trazer esse viés. Nós, enquanto consórcios executivos, queremos participar ativamente desse desenho. Eu, particularmente, sou um defensor direto de que se leve em consideração o viés técnico também de proximidade. É claro que o Médio Vale aqui, nós somos quase conurbados, municípios muito próximos, num raio de 50 quilômetros aqui a gente atinge os 13, 14 municípios, ou seja, mas esse viés de operacionalização, levando em consideração a proximidade, seja priorizado. Em não havendo essa possibilidade, a lei prevê, né, que também seja feito unidades regionais que não necessariamente sejam limítrofes, mas ela não fala de dar essa prioridade aos que são limítrofes. Então, essa é uma provocação do nosso, a nível de consórcio, de que a gente respeite primeiro esta questão, em não tendo, aí se junte daqui a pouco o município lá do Sul com outro, para se garantir viabilidade na operacionalização, levando em consideração aquilo que eu disse no início, que normalmente municípios maiores ou mais urbanizados é que tem maior viabilidade para a questão dos investimentos, né? Maior sustentabilidade econômica. Enfim, aqui falar um pouquinho dos principais VES, foram 12, né? Um deles é em relação à questão de fica facultado aos municípios que têm a titularidade do serviço, a participação ou não nas prestações, foi vetado, né? Foi vetado especialmente porque, se pegar em consideração Sabesp ou outros aí, o próprio João Dória já colocou o governador de que deve avançar a privatização. Imagina eu ter que pegar os 370 e poucos municípios aí que fazem parte da Sabesp e ficar pegando a autorização de cada município para poder fazer isso. Realmente ficava poderia atrapalhar ou dificultar a execução. Por outro lado, onde já não tem um trabalho mais consolidado numa forma assim, é importante que os municípios possam participar, para daqui a pouco não ser juntado lá Rio dos Cedros aqui, com o município de Zortea, com uma visão de fora, e o prefeito não pôde participar, então a gente precisa prestar atenção um pouquinho a esse detalhe também. Lembrando sempre no processo de formulação, a lei está colocando, mas a formulação da aplicabilidade da lei é o que a gente quer participar, nós, municípios, né, ou representação dos municípios diretamente, e a FECAM é essa arena de representação dos municípios. Ainda os contratos de programa, já citei antes, né, o que previa eram os contratos já existentes das concessionárias estaduais, que pudesse fazer a renovação desse ajuste, agora está em suspenso, né, no veto e assim por diante. Bom, ali é um campo mais jurídico do que eu falei antes, claro que cabe posicionamentos, né, apesar que a lei é clara, mas como a gente sabe, no campo jurídico nem sempre é tão claro assim, né? Na hora da operacionalização abre precedentes para algumas outras coisas. Eu vou trazer agora, só para concluir, algumas falas que eu achei interessantes, eu fiquei catando aqui e lá, de já alguns posicionamentos iniciais em relação à nova lei, né? A nova lei foi aprovada agora, em julho, estamos ainda vivenciando essa questão de finalização dos VES, derrubada ou não, mas o fato é que
já tem posicionamentos, e eu não vou tomar aqui nenhum posicionamento, estou fazendo alguns posicionamentos, tanto favoráveis como contrários, mas eu não traria por favoráveis ou contrários, eu traria sobre as provocações que precisam ser levadas em consideração, tá bom? Então, por exemplo, aos que defendem que esse processo de trazer o privado para a execução da atividade, ele é uma forma, né? A nova lei é uma forma de atrair investimentos privados no sentido de melhorar, ampliar, acelerar, dar celeridade e estimular, de fato, uma quantificação melhor, né? Tanto mais qualitativa como em quantidade, para transformar em numerários e facilitar, diminuir esses custos, assim por diante. Por outro lado, há quem defenda que a privatização deve encarecer a conta da água, especialmente nessas regiões de municípios menores, onde não tem tanta viabilidade econômica, pode ficar um pacote mais caro, ou mesmo que só vai interessar aos privados as áreas mais metropolitanas, porque dão mais lucro, e que daqui a pouco as estatais e tal tiveram que socorrer essas regiões até hoje, né? Pô, como é que fica esse jogo? Então, são questionamentos feitos, não estou tomando partido, só estou ponderando que há esses questionamentos. Há quem defenda que a privatização poderia compensar a falta de investimento público, já que não há recursos previstos nessa situação. Há quem diz que privatizar o saneamento prejudica os mais pobres, dentro daquele viés dos municípios mais pobres também. Há quem defenda que a concorrência e a eficiência reduziriam o valor da conta, ao contrário, né, um serviço mais eficiente, justificando que o privado conseguiria fazê-lo, né, dentro desse viés. Conseguiria também otimizar os processos, diminuir os custos. Há quem diz, por outro lado, que a iniciativa privada não teria, eu já acabei citando, né, interesse em investir nas regiões que não têm grande viabilidade. Ainda, as empresas estaduais são ineficientes na gestão de custos, é uma provocatória de quem defende essa visão, acho que deve ser levado em consideração. Há exemplos que de fato são, há, por outro lado, exemplos que são extremamente eficientes, mas, como eu disse, isso são pautas que estão numa arena de discussão. O novo marco prevê a possibilidade de exploração de saneamento em blocos, onde haveria maior ou menor interesse por áreas que foram licitadas. Aqui eu chamo a atenção, então, como é que vão ser organizadas essas áreas? A gente quer participar dessa distribuição. A lei prevê que os estados façam isso em até 1 ano, essa definição das áreas, tá? E se o estado não fizer, a União vai fazer, mas a pergunta é, e aqui, né, nós, enquanto FECAM, nós queremos participar, nós municípios, dessa decisão dessas áreas, né? Preferencialmente, isso é uma visão minha, em regiões limítrofes, né? Assim, pensando em otimização. Os custos das empresas de saneamento podem cair em até 5 vezes, aqui está colocando aumentos, são estimativas de quem defende. Da aprovação do projeto até ocorrer as licitações, temos um prazo de 1 ano e meio a 2, ou seja, quem vê perigo nessa celeridade de que está sendo colocada pela legislação, porque daqui a pouco não vai dar tempo para isso tudo, ou vai se atropelar, ou vai ser feito de qualquer jeito, acho que tem que ser levado em consideração isso também. E, para concluir, a iniciativa privada conseguiria explorar essas regiões, conseguindo ter uma tarifa até menor, assim por diante, para compensar ali quando a gente, se for conseguido fazer um equilíbrio entre os municípios que têm menos implantação ou nenhuma, com os que já têm avanços, os que têm mais urbanizados ou menos urbanizados, enfim. Lembrando mais uma vez aqui que são provocatórias que eu peguei aleatoriamente, assim, que já estão sendo vistas e que eu acho que tem que fazer parte do nosso viés enquanto gestores públicos na formulação agora efetiva diante de uma lei, que não tá, a lei é para ser cumprida, né? Não é para ser dita para ver se nós vamos fazer. Agora, o jeito de estar formulando, de estar implementando essa lei, está nesse primeiro momento, que é a formulação desta política pública baseada na legislação, para que a gente consiga ter maior eficiência. E, se me permitir, para concluir, né, ainda um desenho, quando eu falo de público e privado, eu sempre, às vezes, brinco ali com participação de alguma associação de comércio e indústria que a gente vai, eles provocam, eles falam que a gente, enquanto poder público, fala a gente porque a gente gosta desse negócio da coisa pública, né? Eles colocam que vocês são muito morosos, são burocráticos, não vão para frente, têm dificuldade, gastam demais. Até um dia teve um empresário que disse assim, eu queria ser político, lá é só saber como gastar o dinheiro, não precisa ficar pensando como vai ganhar o dinheiro, porque todo mês cai na conta, nós temos que primeiro ganhar o dinheiro para depois pensar em gastar. E aí esse cara virou político agora, tá? Mudou um pouco o conceito dele, tá?
é vice-prefeito e deve ser prefeito, pelo menos é pré-candidato aí de uma das nossas cidades, mas enfim, estou quase denunciando para quem conhece aqui, mas é uma pessoa muito querida, assim, no sentido de colaborativo. Mas eu digo assim, se existe uma diferença, talvez é de que o privado, ele é específico, ou seja, se ele trabalha com transporte, normalmente eu não conheço nenhuma grande empresa de transporte que trabalha com transporte de pessoas, de cargas, de alimentos e de qualquer coisa. Ou só trabalha com transporte de alimentos e se especializa nisso, ou só trabalha com transporte de pessoas e se especializa, ainda depende se é trem, se é ônibus, se é navio, se é avião, né? Não conheço nenhum grande produtor do país que plante soja, milho, arroz, feijão. Ou ele só planta soja, ou só planta milho, ele se especializa nisso. Nós, do poder público, lidamos com tudo. Uma prefeitura lida com pavimentação, com drenagem, com esgoto, com água, com professor, com aluno, com escola, com saúde, com todo o resto. Então, não dá para ser bom em tudo. Mas dá para a gente organizar isso pensando no público, já que democraticamente fomos eleitos e somos representantes para isso, para pensar o público. E aí sim, chamar o privado para executar. Mas quem dita as regras somos nós públicos, não percamos isso. Não precisamos necessariamente executar, mas nós temos sim que fazer um bom processo de formatação e de regulação, e aí entram as nossas agências reguladoras para isso. Certo? Obrigado, então, pelo espaço e fico à disposição aí para qualquer outra colocação. Agradecemos, Fernando, sempre bastante didático. Importante ter essa abordagem mais prática, né? Mais a nível executivo e também política, desses vários conceitos que envolvem esse novo marco. Como eu disse antes, ela é uma questão muito, muito discutida, muito polêmica, mas é a nossa realidade. E agora nós, enquanto municípios, precisamos tomar a frente e participar dessas decisões. É claro que há uma preocupação muito grande com os pequenos municípios, né? Aliás, não diria só os pequenos municípios, mas aqueles com as suas áreas urbanas extensas, né? É verdade. Onde esparsas, digamos assim, né? Que a viabilidade de chegar à rede já é um pouco mais complexa. É diferente, por exemplo, aí dos municípios verticalizados, né? Onde é muito mais barato tanto implantar a rede de água como de esgoto. Então, a gente tem essa preocupação e não podemos perder esse time, né? Agora, é um momento onde há uma necessidade de se discutir em conjunto, pensando nesse coletivo e pensando em resolver o problema que até então, infelizmente, por diversos motivos, a realidade é que a gente não conseguiu resolver, né? Bom, dito isso, eu mais uma vez... Nessa situação, se a coisa fosse tão fácil, nós tivemos 2 medidas provisórias que caducaram. Cada uma delas recebeu mais de 500 emendas. Isso é real, tá lá, mais de 500 emendas. E as 2 conseguiram caducar. Então, agora alguém tomou frente e disse, olha, vamos precisar ditar alguma coisa para ver se sai, né? E estava falando dos municípios. Nós temos dos 5.565 municípios, nós temos 59% dos municípios que têm até 10 mil habitantes. Nós temos 2 municípios no Brasil que têm abaixo de 1.000 habitantes, né? Então, se veja que isso vai ter uma grande dificuldade para nós fazermos essa implantação total aí, mas só para colaborar, desculpa interromper. Andy, sempre muito bem-vindo. Então, é isso, né? Acredito que esse panorama inicial é só o começo das discussões. A gente, enquanto FECAM, enquanto colegiado de meio ambiente, que está fazendo essa porta hoje, a gente tem que estar sempre promovendo esse momento de discussão e como o Fernando bem colocou, né? Precisamos fazer parte dessa nova discussão e buscar... unir os municípios realmente, né, de fato, unir os municípios pelo bem maior, porque senão, provavelmente, aí teremos bastante dificuldades em alguns pontos. Então, dito isso, eu abro a palavra para quem quiser fazer perguntas. Doutora Juliana, eu até peço a sua colaboração, que para, de repente, a gente organizar aí a forma de diálogo das perguntas e respostas aí dos palestrantes, enfim, diálogo de uma forma geral com os participantes aqui dessa reunião. Não sei se a gente faz pelo chat, levanta a mão, como é que a gente fica a forma mais fácil de prosseguir? Eu tinha aberto o chat aqui do nosso sistema Zoom para o pessoal fazer o questionamento e eles podem fazer também pelo YouTube.
Só que durante a apresentação das duas palestras eu entendi, até porque essa é a nossa primeira abordagem aberta, né, em relação ao novo marco regulatório de saneamento, a gente ainda não recebeu questionamentos. Eu estava aqui pensando, Liara, a gente pode fazer uma nova rodada acerca desse tema, e aí com um viés um pouco mais jurídico também, para tratar dessa questão dos contratos que o seu Adir levantou. Eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, e das garantias, né? É importante a gente trazer isso também aqui para o colegiado de meio ambiente. E também trazer a participação do pessoal lá da Anvale, tem um colegiado importante, um consórcio importante lá também. A secretária executiva, Juliana, está aqui também nos acompanhando. Eu acho que era interessante a gente estender para eles e também para os demais consórcios que tiverem interesse em tratar desse assunto, para a gente falar de novo desse assunto e ir trazendo. Toda semana, talvez, ou daqui de 2 em 2 semanas, a gente ficar fazendo essas reuniões abertas e tratar desse assunto. É muito importante. Na verdade, são várias situações que nós temos, né? Tem uma questão trazida pelo Adir também, que são os contratos de concessão já realizados, que não abordam a totalidade das metas, né, ali de 2033, com relação especialmente ao esgotamento sanitário. Então, são diversas situações que a gente vai precisar abordar, que é de interesse diferente, né, de alguns municípios. E eu acho que seria bem interessante a gente manter esse diálogo, então, mais frequente, talvez a cada 15 dias realmente seja bastante positivo, e a gente busca essa agenda, né, dividindo aí os temas. Acredito que vai ser bem, bem esclarecedor, e a gente possa também, enquanto FECAM, conseguir trazer essa discussão, em razão de tudo que está acontecendo, né, esse momento que veio o marco regulatório, ele também não pode ser deixado de lado, porque justamente aconteceu, pelo bem ou pelo mal, temos diversas opiniões aí sobre a nova lei, mas o fato é que ele precisa ser discutido, né? Acredito que seja bem interessante. Temos alguém ali no chat que manifestou vontade de comentar? Acho que poderíamos passar a palavra? Sim, a secretária executiva da Anvale. Juliana, pode falar? Tá no mundo. Ouvindo? Olá, boa tarde, Adir, tudo bem? Fernando também, meu parceiro de consórcio aqui, né? Boa tarde, doutora Juliana, todos os presentes aqui também, coordenadora do colegiado também. Eu até quero parabenizar pela iniciativa, eu acho que esse tema é um tema extremamente importante. Como a doutora Juliana comentou, nós temos um colegiado bastante forte aqui na nossa região da Anvale. Inclusive, nós estamos sendo muito pressionadas pelo doutor Alexandre, que é o nosso procurador aqui da região, né? Ele atende a nossa região aqui. Ele já me procurou, me cobrando como é que está o saneamento, o que vamos fazer em relação ao saneamento aqui na região da Anvale. Eu também atualmente estou como diretora do consórcio aqui, que o nosso consórcio ele é multifinalitário, então eu também estou como diretora nesse momento, e eu queria aproveitar essa oportunidade para poder trazer o programa de saneamento para dentro do nosso consórcio. Então essas conversas vão ser fundamentais para que eu consiga colocar isso em prática, tá, doutora? Eu conversei com o doutor Alexandre faz umas 2 semanas, ele me pediu até, inclusive, já para movimentar essa questão com os prefeitos. Eu sei que é um momento delicado, é um momento político, é Covid, é vendaval, enfim, né? É uma série de situações que eu sei que os prefeitos também tem uns que estão saindo, não querem tratar de saneamento agora, não querem nem saber de saneamento, mas nós, como gestores do consórcio e da própria associação aqui da Anvale, a gente não pode deixar passar esse time, que nem o Fernando comentou. A gente tem que aproveitar esse embalo agora desse marco regulatório para a gente poder colocar em prática, nem que seja assim, começar com alguns estudos, alguns levantamentos, que nem o Adir ali na área está fazendo esses levantamentos em todas as associações, né? Eu acho que agora é o momento da gente começar a trabalhar esse tema. Então, eu sou bem parceira, coloco toda a minha equipe, até a minha equipe está presente aqui, vocês não estão vendo as carinhas, mas tem alguns engenheiros aqui que estão nos ouvindo também, que a gente já está fazendo uma movimentação em relação ao saneamento aqui. Tá bom, gente? Agradeço muito a palavra e pelo espaço aí. Obrigada e parabéns pela iniciativa novamente. Obrigada, Juliana. Sim, vamos fazer uma rodada para tratar do saneamento. Tem um questionamento aqui que foi feito, Liara, no grupo aqui, do Victor. Ele gostaria de saber a opinião dos gestores e dos profissionais sobre a definição dos critérios para a elaboração dos blocos regionais. Como escolher os critérios mais adequados, buscando não esquecer as áreas rurais, periurbanas e poder abordar novas modais de esgotamento sanitário, como abordado pelo seu Adir.
Quem gostaria de se manifestar? Seu Adir, Fernando? Excelente questionamento. Bom, deixa eu tentar falar alguma coisa, depois o Fernando me ajuda aí nesta situação. Bem, nós falamos primeiro, essa escolha dos blocos, ela está bastante complicada, não tem ainda uma definição correta, porque qual foi o objetivo desses blocos? Foi o seguinte, havia muito uma situação de dizer assim, ó, a empresa privada, ela vem e quer pegar o filé mignon e quer deixar o pescoço para o município se virar. Então, os pensadores aí da legislação disseram o seguinte, não, nós vamos criar blocos, que aí você vai pegar o filé mignon, mas também vai ter pescoço para tratar, né? Vamos dizer, é aquele município que rende pouquinho, né? Não é um rendimento tão atrativo, né? Digamos assim, não dá prejuízo, mas ele tem, não é atrativo. Por exemplo, se você pegar, talvez, o investimento de 13 anos que são necessários agora, dentro de um curto prazo, você consegue a recuperação, o retorno desse investimento. Agora, no município onde o faturamento é pequeno e você precisa fazer um grande investimento, você tem que ter um contrato, talvez, muito acima dos 30 anos, que assustam os prefeitos, assustam os municípios que vão fazer parte desse bloco. Então, a intenção seria criar um bloco de forma com que não tivesse tanta disparidade entre um município e outro. Esse foi o objetivo. Agora, de que forma ele vai ser implantado, é difícil, porque não está isso definido aí, não está definido. Diz o seguinte, se entre o bloco eles não fizerem um convênio, um consórcio, poderá o Estado, ou poderá até ter participação da União, no caso, mas poderá o Estado criar este bloco. E aí que veio aquilo que eu falei primeiro, há uma preocupação nossa porque há uma invasão de competência. E essa invasão de competência poderá suscitar em várias ações que não é a intenção da legislação. A intenção da legislação é criar o bloco exatamente para que não fique fora aqueles sistemas de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, que não é tão atrativo. Esse foi o objetivo. Agora, de que forma ele vai ser implantado, vai vir na regulamentação dos decretos. E isso é importante, Fernando, daquilo que você falou. Os decretos é que terão que ter a participação, porque hoje nós temos a certeza absoluta que a ABICOM está lá dentro do Ministério fazendo proposta. Como eles estão acompanhando, é importante que a CNM colabore muito com isso, as federações, as associações colaborem muito nas propostas daquilo que tem que vir nos decretos que vão regulamentar isso, que esses pormenores vão ajudar a que não haja muita disparidade nessa situação e também a invasão de competência ela seja dentro de um critério que não deixe espaço para que haja muitas execuções pedido de inconstitucionalidade nessa situação. É uma opinião que eu tenho nisso daí. Não sei se o Fernando pode me ajudar alguma coisa também aí. Vamos lá, vamos nessa provocação também. Eu vou ser bairrista na minha fala, na nossa fala. Importante entender que a lei é nacional. Pelo que eu entendi da lei, até 1 ano para o Estado organizar isso. Ele nem fala muito lá, claro, de municípios, não. O Estado organizar isso. Mas vamos lá, dentro dessa área, se não, a União vai fazer, ele vai dividir os blocos e acabou esse negócio. Aí é um problema muito sério, porque o Estado não conhece melhor do que os municípios e muito menos a União vai conseguir ter esse desenho tão claro próximo. Eu acho que tem que partir dos municípios e quem os representa. Aí eu vou ser bairrista no sentido assim, Santa Catarina tem uma vantagem e uma desvantagem nesse cenário. Qual é a vantagem? Nós somos um dos estados do país com essa cultura associativista muito presente. Nós somos 21 associações. Nós já temos um território definido em associações, nós somos 30 e poucos consórcios, temos outras delegações e serviços dentro dos consórcios. Os consórcios não necessariamente estão seguindo exatamente os roteiros das associações devido à questão de prestação de serviços específicos. Aqui eu falo especificamente nós do SINV, a Juliana também aqui, que também tem um trabalho muito similar, né, muito próximo aí nas áreas que a gente atua. Então, o que eu quero dizer, vamos falar de Santa Catarina, a minha sugestão é que a gente faça um esforço muito grande entre as nossas lideranças, especialmente junto ao governo do Estado, para que eles chamem as associações, chamem a FECAM,
que representa as associações e consórcios agora, a partir do novo estatuto, né? Não está implementado na prática ainda como deveria, mas vamos justificar pela pandemia também, mas essa é uma questão à parte. O fato é, minha sugestão, que a gente aproveite as estruturas que estão, né? Os desenhos geográficos que nós temos, aproveitando o contínuo, porque os municípios próximos você pode aproveitar a água montante e o esgoto tratar a jusante, né? Como se fala tecnicamente, abaixo. Por outro lado, qual é a desvantagem? Se não for respeitado isso, vamos pegar um exemplo. Nós aqui estamos operacionalizando a questão dos resíduos sólidos para 14 dos 15 municípios. Implementamos desde os serviços de coleta, uma licitação das áreas de coleta, né, regionalizado. E lembre que os resíduos também faz parte da lei, né? A gente está focando em água e esgoto, né? Até um dos vetos é que dizia que os resíduos não vão seguir muito essa mesma obrigatoriedade do plano, né? Mas vão ter um critério à parte, etc. Depois um veto lá meio que eximiu o estudo. Eu tenho que ler mais sobre essa questão ainda, como é muito recente, a gente não buscou todas as informações ainda e muita coisa. Mas o fato é, então imagine, nós avançamos aqui, já temos um programa instituído, já temos a coleta seletiva implantada nos municípios, já temos licitação de empresa terceirizada que faz o serviço e é pago pelos municípios. Daqui a pouco chega agora e vai tirar 3 municípios daqui, juntar com 2 do oeste, com mais um não sei aonde. Como é que ficam os nossos contratos aqui? Então, também uma palavrinha importante não igual, mas tratar com equidade, né? Significa o quê? Respeitar os diferentes estágios de cada uma das regiões ou dos seus municípios. Lembra que é uma lei que vem numa situação em sendo, não é uma situação nova, totalmente começa do zero. Então, talvez a minha sugestão é essa mesmo, de que a gente procure o mais breve possível, quando nós já conseguimos vencer outras discussões aqui, o governo do Estado, né, e sentar com o governo do Estado e dizer, nós queremos uma comissão do qual a FECAM e seus consórcios, as suas associações vão apresentar conjuntamente uma proposta. E diz o ditado, quem não decide, decidido é, né? Então quem ficar muito quieto para trás, daqui a pouco vão lá decidir as coisas e nós estamos mortos na hora de executar, ou corremos um risco de não ser tão eficiente. E como a gente está tudo no mesmo barco, né? Não é eles e nós, somos todos, eu acho que é válido essa arena aqui proposta e que a gente leve um desenho focado em consideração ao que já existe, priorizando o desenho dos consórcios que são executivos, das associações, caso não tenha um consórcio executando, né, nessas regiões, e aí sim o Estado, onde não tiver definido ainda, aí o Estado chame lá os interlocutores ou outros para participar e fazer essa distribuição ou divisão também, para que se tenha a possibilidade de equilíbrio. É complexo, porque daqui a pouco você vai ter algumas regiões mais industrializadas, mais desenvolvidas, outras nem tanto, que mesmo juntando os municípios daquela região, não seja tão viável. Mas é uma arena que nós temos que estar juntos para discutir, encontrar alternativas e não deixar apenas que o Estado sozinho defina isso, ou pior ainda, só a União sozinha defina isso, que realmente ficaria bem difícil. Não é o propósito de quem montou a lei, mas a pegada é ou se organizam ou nós vamos definir e acabou, né? Respeitando os prazos. Então, a pergunta do Victor é extremamente válida. Nós não temos as respostas todas, mas acho que um pano de fundo é aproveitar Santa Catarina, os desenhos que nós já temos, porque não é só água e esgoto, é resíduos, limpeza urbana. Eu já juntaria aí mais para frente um mesmo cenário de defesa civil, já juntaria meio ambiente, né? Mas isso a gente sempre acostumado a ir além do que outras regiões ainda estão correndo atrás. Santa Catarina, pelo menos algumas regiões, já tem algumas evoluções mais próprias, né? Então, equidade, né? Não tratar tudo igual, ter essa equidade, não é melhor ou pior, mas levar mais importante eu me dar mais espaço ou menos. Mas me entendo que equidade é significar aproveitar situações que já estão avançadas, tem algumas que já estão em estágio 7, 8, 9, né? Só alinhar isso, e tem algumas que infelizmente estão no zero, né? E vamos ter que ajustar isso tudo. Exatamente, são questões que a gente ainda vai desenvolvendo e aprendendo, né, para interpretar essa nova lei. Pessoal, eu não vi mais outros questionamentos, tem muitos elogios no YouTube, pessoal elogiando o evento, significa que realmente estava precisando a gente ter esse debate, ter essa abertura, mas questionamentos não temos mais. Eu acho que a gente já pode ir encaminhando para o encerramento, já estamos aí em 1h30 de evento, com essa promessa de que nós iremos fazer novos eventos, né? Agora com a participação daí, a Juliana já se prontificou, o pessoal da Anvale. Eu quero agradecer imensamente a participação do
do Fernando, do Sinvi, do seu Adir da Ares, de todos vocês que estão aqui conosco, que são a grande maioria os membros do CEGEMA, né? Eu vi que a Liara, acho que agora ela não está conseguindo falar, por isso que eu já vou finalizando aqui. E que nós, então, mantemos vocês informados acerca dos novos eventos em relação ao novo marco regulatório de saneamento. Esses slides que vocês apresentaram, a gente pode disponibilizar, pessoal? Fernando, seu Adir? Tá, então ok. Esse vídeo ele vai ficar disponível no YouTube, no canal da EGEM. A gente pede perdão que quando nós fizemos a publicação desse evento, inicialmente foi informado que seria no YouTube da FECAM, mas a gente teve divergência. No YouTube da FECAM está acontecendo o evento agora neste momento, por isso que a gente não fez lá. Mas a EGEM é também da FECAM, então por isso que a gente está fazendo por aqui e vai ficar aqui gravado, tá? Quem não conseguiu assistir nesse momento, poderá assistir com mais calma depois. Obrigada, então, pessoal. Obrigada, Liara. Doutora, posso só fazer uma pergunta? Claro. Rapidinho? Aproveitando a presença de todos, vocês acham que é conveniente ou interessante, talvez, para a próxima ou para alguma dessas conversas, a gente trazer, por exemplo, o promotor doutor Alexandre para a nossa discussão, ou nesse primeiro momento deixamos os promotores de fora? Qual que é a opinião do grupo? Eu não sei, porque daí talvez eu até convidaria, porque ele é bem parceiro, mas se vocês acharem que não, nesse momento vamos discutir só técnico, mas aí talvez a doutora poderia me dar essa orientação depois, se vocês acham conveniente ou não, para que eu faça esse convite ou não, né? Só um comentário. Não, é sempre bom ouvirmos, né? É interessante, vamos avaliar isso depois. Eu acho que sobre o que eles falaram, tem mais alguma dúvida? O pessoal tem mais alguma dúvida? Então é isso, Liara, gostaria de fazer algum... Consegue falar, Liara? Consigo sim. Tive que me deslocar aqui, eu tô com o meu pequeno que tá tentando aparecer aqui do ladinho. Tá me dando um álcool em gel. Tive que me deslocar, mas acompanhando aí o finalzinho da reunião, nesse momento que a gente se adapta, né? Mas acredito que foi muito interessante aí as duas apresentações, essa proposição também. Essa proposição e acredito que vai ser bem positivo a gente estabelecer essa agenda de repente a cada 15 dias e trazer novos assuntos, outras formas de lidar com isso, a questão jurídica, as outras possibilidades e agregar muito isso e tomar a frente enquanto FECAM, enquanto consórcios, associações de municípios e até por parte da nossa agência reguladora parceira da FECAM, para realmente tomar a frente dessas decisões e evitar que lá na frente a gente acabe, mais uma vez, só executando de cima para baixo o que vem de decisão, né? Eu acredito que é isso, agradecer a todos os presentes por nos acompanharem até esse fechamento. E é isso, ficamos então de passar as orientações dos próximos momentos, né, doutora Juliana? E da minha parte, só agradecer mesmo. Então é isso. Obrigada, pessoal. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite.